Olá, boa tarde. Um caso nas redes sociais chamou a atenção nos últimos dias. Um funcionário de uma empresa de refrigerante foi demitido porque na foto da festa de aniversário do filho apareceu um refrigerante de marca concorrente. Afinal, as empresas podem demitir por esse motivo? E mais, qual o limite entre o trabalho e a vida pessoal nas redes sociais? Eu sou Carlos Eduardo Cunha e no Jornal da Justiça de hoje, a discussão em torno do assunto é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater contrabando de cigarros no Paraná. Supremo Tribunal Federal invalida a norma de Sergipe sobre execução de emenda parlamentar impositiva. E ainda, na série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é incidente de resolução de demandas repetitivas. Com a autorização da Primeira Vara Federal de Umuarama, no Paraná, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater o contrabando de cigarros na região. Os envolvidos vão responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa, lavagem de dinheiro e comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados. As penas somadas chegam a 23 anos de prisão. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Cerca de 100 policiais federais e militares do Paraná cumprem 27 mandados judiciais, sendo 20 de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva em 5 cidades do estado. O objetivo é desarticular a organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte, depósito e comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com o Paraguai. Durante a investigação, que durou 7 meses, a Polícia Federal identificou inúmeros carregamentos de cigarros paraguaios. A base do crime era em Umuarama, noroeste do Paraná, onde os cigarros ilegais eram armazenados em galpões e depois distribuídos para o restante do país. O grupo usava empresas de fachadas para lavar o dinheiro e, com a ajuda de agentes públicos de segurança, conseguia passar livremente pelo menos 3 postos da Polícia Rodoviária do Estado. A Justiça determinou o sequestro de bens de 10 investigados e o bloqueio de contas físicas e jurídicas. Caso Samarco, o Ministério Público Federal pediu tutela de urgência para garantir qualidade da água disponibilizada à população de Colatina, no Espírito Santo. A reportagem é de Pedro Canguçu. O município de Colatina está localizado na bacia do Rio Doce, que teve as águas contaminadas pelos rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. Na manifestação enviada à Justiça, o MPF reiterou os pedidos feitos no processo. Entre eles, a suspensão da captação de água do Rio Doce para distribuição no município, por ter se tornado imprópria para o consumo. A poluição foi comprovada a partir de elementos associados diretamente ao derramamento de rejeitos. A manifestação do MPF ressaltou que a conduta da Samarco não somente poluiu de maneira intensa o Rio Doce, como agravou de forma altamente relevante outros impactos já existentes. Segundo o Ministério Público, para o tratamento da água, a empresa ofereceu ao Serviço Colatinense de Saneamento produtos que oferecem riscos à saúde humana. Para o MPF, diante de todos os fatos apontados pelos peritos, não foram adotadas medidas suficientes para assegurar a segurança da água consumida pela população de Colatina. E diante desse cenário, o órgão pede que a Justiça obrigue a Sanear a interromper a distribuição de água fora dos padrões de potabilidade definidos pelo CONAMA e pelo Ministério da Saúde. Requer ainda a conclusão e a implantação dos projetos de captação alternativa ao Rio Doce, suficientes para o abastecimento do município com água não contaminada, bem como a adequação de todas as estações de tratamento, a fim de assegurar condições operacionais efetivas e seguras para o cuidado com a água. O Supremo Tribunal Federal invalidou norma do Estado de Sergipe sobre execução de emenda parlamentar impositiva. O plenário declarou inconstitucional trecho da Constituição do Estado que criou regra não prevista na Constituição Federal. Amanda Mustafa explica pra gente. A decisão do Supremo sobre a ação direta ajuizada pelo governo de Sergipe é unânime.
A norma da Constituição do Estado, que impedia a inclusão em conta de restos a pagar de qualquer percentual financeiro não executado de emendas parlamentares impositivas ao orçamento da União, é inconstitucional. A norma foi acrescentada por emenda constitucional em 2020 e, segundo o relator, ministro Dias Toffoli, a regra não prevista na Constituição Federal invade competência reservada à União. De acordo com o ministro, no âmbito federal só é autorizada a inclusão de restos a pagar para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto de lei orçamentária. A seguir, funcionário de uma empresa de refrigerante vai ser indenizado depois de ser demitido ao aparecer nas redes sociais com foto de refrigerante concorrente. Os detalhes em instantes. Uma história que viralizou nas redes sociais. Um funcionário de uma fábrica de refrigerantes foi demitido depois de postar foto do aniversário do filho em que aparece uma garrafa da marca concorrente. O caso aconteceu em Ariquemes, Rondônia. O funcionário ganhou na justiça indenização de R$ 7 mil por danos morais. Quem conta essa história pra gente é a repórter Amanda Mustafa. A foto mostra Keoma Messias de Oliveira junto com a esposa e o filho de 2 anos no momento do parabéns. O que era para ser o registro da comemoração em família virou motivo para a demissão do operador de máquinas, dispensado pela empresa Frisk no dia seguinte à festinha, ocorrida no dia 13 de fevereiro, depois que a foto foi divulgada no status de Keoma em uma rede social e foi parar no grupo de WhatsApp da empresa. A Frisk alegou que ele tinha baixo desempenho, mas o ex-funcionário disse que nunca havia recebido crítica no trabalho e entrou com processo no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Keoma alegou que foi mandado embora por motivo fútil e discriminatório e pediu indenização por danos morais. Em depoimento, uma funcionária da empresa afirmou que a demissão foi motivada por redução do quadro de funcionários definida antes da data de desligamento de Keoma. Mas o juiz Luciano Henrique da Silva entendeu que a defesa não apresentou documentos que comprovem os fatos e nem alegação específica sobre o motivo da dispensa do funcionário. O juiz condenou a empresa Frisk a pagar R$ 7.700 de indenização, valor equivalente a quase 5 vezes o salário que Keoma recebia. Ainda cabe recurso à decisão. Para repercutir o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada trabalhista Thaís Maldonado, a quem eu cumprimento, agradecendo, antes de mais nada, também pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Boa tarde, doutora. Boa tarde aos nossos telespectadores. É uma situação bastante curiosa, não é? E que poderíamos dizer que houve uma desproporção na atitude da empresa com essa demissão? Perfeitamente, né? O empregado estava fora do seu horário de trabalho, fora do ambiente do trabalho, na sua intimidade, na comemoração do aniversário do seu filho. É uma questão curiosa. Aliás, hoje em dia, a todo instante nós entramos nos smartphones, na internet. Eu lembro que eu vi uma reportagem sobre isso, só que ela estava ilustrada com uma fotografia que não tinha nenhuma relação com essa situação. E nessa fotografia, que dava até um engano, e isso está muito comum hoje em dia, infelizmente, em termos de imagem e produção de notícias, havia uma foto de alguém numa fábrica de refrigerantes, numa festa de uma fábrica de refrigerantes, com um refrigerante de uma concorrente. Então, se induzia até naquela situação a pensar, não, mas aí talvez ele tenha exagerado. Não, ele estava no âmbito familiar, na festa de aniversário do filho, totalmente diferente. Isso, eu entendo até que houve uma violação da intimidade dele, né? A gente tem que lembrar que o empregado, ele é ser humano. E fora da empresa, ele tem a vida dele ali particular, a liberdade dele de fazer as escolhas dele, né? Então, além de prospectar essa informação numa rede pessoal, íntima, né? Isso foi utilizado como uma justificativa, ainda que velada, para fazer a demissão sem justa causa. E pelo que eu li da sentença, o que o empregador falou é que ele tem a liberdade de demitir sem justa causa, sem dar motivo, né? Só que o empregado depende muito do emprego.
E eu já vi várias decisões que, quando consideram a demissão discriminatória, obriga até a reintegração do empregado. A resposta eu acho que até que vai ser óbvia, mas muita gente tem se perguntado se existe alguma obrigação de um trabalhador de consumir somente produtos do tipo que é produzido pela empresa especificamente, daquela marca. Isso não existe não, né, doutora? Não, de forma alguma. E eu entendo que, ainda que isso esteja escrito no contrato de trabalho, que isso é abusivo porque viola várias garantias constitucionais. É isso que eu ia perguntar. Seria uma chamada cláusula leonina, poderíamos dizer, no caso? Com toda certeza. E a empresa ela pode monitorar a publicação do funcionário nas redes sociais? Esse ponto é importante também. É importante e bem controverso, né? Eu acho que a empresa, se vê alguma coisa que fira a imagem da empresa, o empregado fala publicamente mal da empresa, né? Seria uma situação que justificaria uma represária dentro da gradação da punição que a gente tem na Justiça do Trabalho. Né? Situação clássica também, inclusive, nesse sentido. O atestado apresentado e as fotografias publicadas no período nas redes sociais, na beira de uma praia, numa situação de viagem. Isso, porque isso demonstra falha de caráter, fraude, né? Demonstra que aquele atestado ali não corresponde à realidade. Então, já é um pouco diferente. Agora, quando você viola a intimidade, o poder de escolha, a privacidade, um ambiente familiar, é totalmente desproporcional. Muita gente pergunta também, de qualquer forma, falamos em desproporção, mas houve falha do funcionário em algum sentido? Eu não vejo. Na verdade, o que eu vejo, a falha é do colega de trabalho, né? Porque a situação narrada é que um empregado da empresa viu na rede social e comunicou à empresa. O assédio moral, ele não é só vertical, ele é lateral. Então, o empregador, ele deve zelar para que tenha um ambiente ali saudável de trabalho. E uma pessoa que faz uma coisa dessa, né, certamente não deve contribuir para um ambiente saudável. Aí entramos justamente numa situação que é muito comum, infelizmente, no ambiente de trabalho, que, no fim das contas, poderíamos resumir pela palavra nada técnica, fofoca. Exatamente. Aquela afirmação, inclusive, dizendo, olha essa foto em uma situação e que essa situação ela não reflete uma realidade, isso já caracterizaria o assédio lateral? O meu entendimento é que sim. O meu entendimento é de que qualquer coisa que prejudique um ambiente saudável de trabalho é o assédio moral, lateral. Se você tem ali uma equipe, a gente passa muito tempo no trabalho, é até uma colocação comum, né? De que às vezes a gente passa muito mais tempo no trabalho do que com as nossas próprias famílias. Então, a gente já trabalha por uma necessidade, né? Ninguém está ali, é sempre uma necessidade. Então, você tem que ter um ambiente que tem uma saúde mental. Para que você vai ficar desestimulando o seu colega ou falando contra ele? Não é nem do trabalho dele, é da pessoa dele, né? Então, quando você ataca a pessoa, eu já entendo que é assédio moral. Doutora, vamos continuar acompanhando essas questões trabalhistas sempre no nosso trabalho aqui da TV Justiça. Agradeço muito a sua participação, portanto, para falar desse caso que é pitoresco, mas ao mesmo tempo reflete uma realidade social. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi muito bom poder contribuir. Obrigado. E a seguir, incidente de resolução de demandas repetitivas é o tema de hoje na série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais. Os detalhes em instantes. A busca por igualdade salarial entre homens e mulheres ganhou reforço na legislação no último mês. O descumprimento da norma pode ser punido com o pagamento de multa. O caminho percorrido pelas mulheres no mercado de trabalho até essa conquista não foi fácil, como nos conta a repórter Daniela Ramalho. A exigência por igualdade salarial não é novidade. Está no artigo 5º da Constituição, no princípio da igualdade, e na CLT, que diz: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Mas a realidade é bem diferente. Dados do IBGE mostram que mulheres ganham, em média, 22% menos que os homens aqui no Brasil.
A diferença nos salários entre os gêneros foi comparada entre trabalhadores com o mesmo perfil de escolaridade e na mesma ocupação. É como se elas ganhassem 78% do salário deles. Isso é muito errado. Mulheres trabalham tão bem, são tão capazes e dedicadas quanto os homens e merecem a isonomia. Realmente isso é uma realidade, né? E eu não acho certo de jeito nenhum. Porque a mulher hoje em dia ela galgou, né, espaços mais altos. Eu acredito que deve ser denunciado e deve ter resistência a isso, porque é inadmissível. E denunciar é uma das sugestões da lei que foi aprovada neste mês, que trata da igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A nova regra obriga que empresas com mais de 100 funcionários apresentem um relatório semestral de transparência salarial, acompanhados de elementos que possam fornecer dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade. E também tem multa, que corresponde a 10 vezes o valor do novo salário, já equiparado, elevada ao dobro em caso de reincidência. Essa lei ela veio justamente para ratificar o que já existia na Constituição e na CLT. Entretanto, a estatística diz isso, que ainda é um nível muito alto, né, de diferença entre os salários de homens e mulheres. Então, havia essa necessidade de uma lei específica para poder fiscalizar, para poder verificar como que está sendo utilizado dentro das empresas. De acordo com uma pesquisa da revista britânica The Economist, a igualdade de gênero faz bem ao crescimento econômico. Se as empresas tivessem mais mulheres como funcionárias, o PIB per capita da América Latina seria 16% maior. Liliane Pinheiro é gerente de uma empresa que trabalha com comunicação corporativa. Ela começou como profissional júnior há 18 anos e até chegar aonde chegou, teve que provar muita coisa. Conquista de confiança que para os homens é muito mais fácil do que para as mulheres. Então isso exige uma energia muito grande de cada mulher que hoje está no mercado de trabalho. São muitas provações, né? Então o tempo todo a gente tem que estar provando a nossa competência, a nossa disponibilidade, o nosso engajamento, enfim. E isso obviamente não é a mesma coisa para o ambiente masculino. Não é só salário, a equiparação salarial ela é importante, mas a gente precisa olhar todo um arcabouço de política pública que coloca a mulher no mercado de trabalho. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu um evento sobre a instituição da Política Estadual de Linguagem Simples e de Direito Visual. Confira os detalhes na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Será que a maioria das pessoas consegue entender o que está escrito em um documento oficial de uma instituição pública? Quando você é um documento que é judiciário, a gente tem que passar para alguém que entenda, ou um advogado, um amigo que entenda, porque fica tão difícil para a gente, na língua dele, a gente interpretar o que eles estão querendo dizer para a gente. Eu acho muito importante mesmo que seja uma linguagem mais simplificada, de acordo com o que o povo entenda. O Judiciário de Mato Grosso está à frente e contribui para que a comunicação entre os órgãos públicos e a sociedade seja cada vez mais próxima e efetiva, fazendo que a informação chegue até o cidadão de forma clara e objetiva. Tanto que o Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso, ELAB 6566, realizado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso em maio deste ano, inspirou a criação do projeto de lei número 1485/2023, de autoria do deputado Max Russi, que trata sobre a instituição da Política Estadual de Linguagem Simples e de Direito Visual. Quanto mais simples, melhor. Porque a maioria do povo tem pouco estudo. E aí só muito poucos que têm bastante estudo. Então tem que ser mais simples possível. Realmente, muitas vezes você encontra um documento que ele por si só ele não é compreensível. Então você tem que ir lá na raiz, você tem que pesquisar, falar do que se trata
para conseguir ter a interpretação. No projeto, foi destacado que a proposta surgiu após a palestra da gestora de inovação jurídica do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, Mariana Zonari, que durante o ELAB 6566 explanou sobre a importância e o uso da linguagem simples em documentos administrativos, democratizando o acesso ao entendimento de informações muitas vezes complexas. Nós trouxemos essa temática e, como tinha o envolvimento da Assembleia Legislativa, eles viram a importância, né, dessa temática. E agora o deputado Max Russi está com um projeto de lei para tornar isso uma política, né, de linguagem simples. Com a implementação da política estadual de linguagem simples e de direito visual, espera-se que a população mato-grossense tenha mais facilidade em compreender e utilizar os serviços públicos. O Judiciário vem atuando para que as decisões possam chegar de forma objetiva ao cidadão, tanto que foi criado um manual de linguagem clara e de direito visual pelo InovaJus, o Laboratório de Inovação do TJ, e que, inclusive, concorre ao Prêmio Inovare. A proposta é empregar elementos visuais como vídeos, ilustrações, tabelas e mapas visuais para transformar a informação jurídica em algo que qualquer pessoa consiga entender. Eu fico muito contente desse trabalho, o resultado desse trabalho do nosso Laboratório de Inovação, ter sido um dos que está sendo reconhecido nacionalmente como pioneiro, como algo que, de fato, vai contribuir com o propósito maior, que é de aproximação da sociedade com o Poder Judiciário e do Poder Judiciário com a sociedade. Desde o ano passado, a gente já tem um projeto trabalhando isso, a linguagem simples. Nós temos um manual que nos guia, tivemos capacitação. O objetivo agora é ampliar e tornar isso uma rotina no nosso serviço de usar sempre a linguagem simples. Na série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é incidente de resolução de demandas repetitivas. A reportagem é de Rafael Porfírio. A quantidade de processos semelhantes, sem a uniformização de decisões, congestiona a atividade julgadora. Quando isso ocorre, o tribunal então pode admitir o que está previsto no artigo 976 do Código de Processo Civil. É o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, uma mesma tese para casos semelhantes. O incidente de resolução de demandas repetitivas, como o nome já diz, relaciona-se com a existência de demandas repetitivas em um determinado órgão de julgamento. O IRDR é cabível quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsias sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ele vale para qualquer tribunal do país, não só para o STJ. E o IRDR ele pode ser aplicado não só a recursos, como acontece no caso de recursos ordinários, mas também para causas de competência originária. O pedido de instauração do IRDR será dirigido ao presidente de tribunal e pode ser feito pelo juiz ou relator, pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Verificada a presença dos documentos necessários, a demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente, o presidente, então, encaminha os autos ao órgão responsável pela uniformização da jurisprudência na Corte, indicado no regimento interno do tribunal. Esse órgão colegiado vai admitir ou não a instauração do incidente. Consequentemente, para preservar exatamente a segurança jurídica e a isonomia, normalmente, não obrigatoriamente, mas normalmente, os processos que cuidam dessa questão permanecerão suspensos para aguardar essa solução e, uma vez que a solução é determinada, será aplicada em todos os processos que até então estavam suspensos. De acordo com o Código de Processo Civil, qualquer legitimado pode requerer a extensão dos efeitos da suspensão determinado por um tribunal estadual para outras regiões do país.
Isso também ocorre para requerer a suspensão em nível nacional de todos os processos que envolvem a mesma questão objeto do incidente. Se for uma questão infraconstitucional, a solicitação da extensão dessa suspensão é feita ao Superior Tribunal de Justiça. Agora, se for uma questão constitucional, esse pedido de extensão é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo que haja suspensão do processo, a concessão de tutela provisória é autorizada. As situações urgentes podem ser resolvidas, aliás, devem. O ideal é que seja julgado em 1 ano, principalmente porque, em tese, nós temos processos suspensos aguardando essa solução. Admitido o incidente, o relator ouvirá as partes, o Ministério Público e os demais interessados, no prazo de 15 dias, podendo deferir a participação do amicus curiae, bem como marcar audiência pública ou requisitar informações. E qual é o resultado disso? Esse órgão colegiado vai definir a tese e também vai julgar o recurso, a remessa necessária ou a ação originária de onde veio, de onde se originou esse RDR. Esse acórdão proferido pelo tribunal produz, conforme eu disse, um precedente, um padrão decisório ou um indexador vinculante. Então, se eventualmente os demais órgãos não observarem essa tese, é possível inclusive reclamação, né? E como um acórdão qualquer de um tribunal, especialmente de 2º grau, é suscetível de recurso especial, de recurso extraordinário. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!